Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 de 2019. A corrida aconteceu no último domingo e foi possivelmente a melhor corrida dessa temporada de 2019, tanto no meio do pelotão como na parte da frente também, né? A gente teve, apesar da McLaren ser a melhor equipe, já vamos começar os assuntos aqui, a gente vai focar um pouquinho mais nas três grandes nesse final de semana, mas vamos dar uma passadinha também pelo pelotão intermediário, começando agora já. McLaren, na minha visão, ela já se consolidou como a melhor equipe desse pelotão intermediário da Fórmula 1, né? O time inglês veio de um excelente final de semana em Paul Ricard, na França, e foi muito bem de novo nesse final de semana na Áustria. Teve uns problemas não, mas foi superada pela Haas do Kevin Magnussen no treino de classificação. Magnussen acabou punido, caiu lá para o final do grid. Para o final do grid não, largou de 10º, perdão. Sainz, que foi muito bem no sábado, esse sim foi punido e acabou largando do fim do grid, mas conseguiu se recuperar de uma maneira excelente e terminou na oitava posição. O Norris largou de quinto, chegou a andar em terceiro na primeira volta, terminou a corrida em sexto, atrás apenas dos carros das três grandes e do Gasly, que acabou em sétimo dessa vez. Então, é um desempenho excelente da McLaren. Ela vem se consolidando realmente um degrau acima dessa briga que a gente tem no meio do grid. O resto, né, a gente pode destacar ali Renault, Alfa Romeo, a Toro Rosso ficou um pouquinho para trás agora e a Racing Point também, mas Renault e Alfa Romeo estão basicamente no mesmo nível, né, brigando aí para ver qual que vai levar essa posição, essa quinta posição no Mundial de Construtores. Uma corrida a Alfa Romeo vai melhor, que foi o caso nesse final de semana. Outros momentos a Renault vai melhor. A gente sabe que a Renault tem uma dupla de pilotos melhor, né? O combo Ricciardo e Hülkenberg é melhor do que o combo Raikkonen e Giovinazzi, muito por conta do Giovinazzi, né? Ele é muito novo, fez seu primeiro ponto só agora, enquanto o Raikkonen já tem mais de 20 pontos no campeonato. Então, talvez a Renault leve um pouquinho de vantagem, até por conta dessa situação da dupla de pilotos. Mas em termos de carro, em termos de força de equipe como um todo, eu acho que elas são mais equivalentes. A McLaren um pouquinho à frente de todo mundo, Alfa Romeo e Renault ali quase no mesmo nível, a STR caiu um pouco, né? A gente teve a Toro Rosso andando melhor nas primeiras corridas do ano, agora já faz duas corridas que eles estão lá para trás. A Racing Point, né, era um time que eu apostava muito por manter a mesma base da Force India, que sempre foi uma equipe muito competente, que fez muito com pouco, uma equipe que chegou a ser quarta colocada no Mundial de Construtores, tendo o menor orçamento do grid, e caiu demais nesse ano, né? Parece que o dinheiro que o Stroll trouxe não deu tanto ânimo, ou tirou o ânimo da galera, enfim, alguma coisa aconteceu. A gente sabe que o Stroll não é bom piloto, mas não justifica, né, só o fato de um piloto ter mudado e de repente todo o carro, toda a situação começar a não dar certo. E a Williams está totalmente fora da briga, né? A gente não precisa nem falar da Williams aqui, mas Racing Point talvez seja a decepção aí desse ano, juntamente com a Renault, que a gente esperava que a Renault fosse estar no nível em que está a McLaren, né? Um degrau acima de todo mundo do meio do grid. Mas, enfim, nesse vídeo de hoje, então, a gente vai focar um pouquinho mais nas três grandes equipes da Fórmula 1, porque elas foram, né, os pontos mais interessantes desse final de semana. Vamos começar então falando da Mercedes. A Mercedes teve uma corrida especialmente, né, mas um final de semana como um todo bem atípico, bem diferente, mas é explicável, né? Se a gente for pegar, na verdade, o Hamilton classificou em segundo, então é uma posição normal, né? Segundo é uma posição normal.
o Leclerc estava mais rápido o final de semana todo, a pole foi incontestável. E o Bottas classificou em quarto. Por que o Bottas classificou em quarto, né? Bottas teve aquele problema lá na sexta-feira, ele acabou perdendo a traseira do carro quando estava chegando no miolo do circuito e foi reto na barreira de pneus, acabou batendo, foi um acidente até forte. Esse tipo de acidente a gente já conhece como o Bottas lida com ele, e ele tem realmente uma sensibilidade maior a esse tipo de situação, né? Quando uma coisa dá errado para o Bottas, ele fica um pouquinho mais apagado durante todo o resto da corrida ou do final de semana, como foi o caso. A gente viu isso no Canadá e a gente voltou a ver isso na Áustria, né? Ele deixou de ser combativo, ele começou a tomar tempo do Hamilton em todas as situações e não fez uma boa classificação, acabou se classificando em quarto, foi beneficiado pela punição do Hamilton em sequência, punição justa, o próprio Hamilton concordou com isso, mas a classificação do Bottas não foi ruim. Aliás, não foi boa, perdão. E na corrida, né, a Mercedes nunca encontrou um ritmo bom, né? Tanto Bottas quanto Hamilton estiveram sempre atrás do Verstappen e das duas Ferrari, né? O Bottas terminou na frente por conta de uma outra falha, de um outro problema que a Ferrari teve, que foi a questão da estratégia. Mas o ritmo de corrida da Mercedes foi muito ruim, muito abaixo de lutar por uma vitória ou até mesmo de merecer um pódio nesse final de semana. O Toto Wolff deu uma entrevista depois da corrida e atribuiu isso a um superaquecimento no motor. E isso é uma situação que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Nós vamos ter mais corridas até nas próximas semanas que podem ter podem ter condições climáticas muito parecidas com o que a gente teve hoje na Áustria, né? A gente tem a Alemanha, por exemplo. A corrida vai ser numa pista onde o motor ele é exigido, onde a gente tem grandes retas, e o tempo na Alemanha costuma ser quente. A gente pode ter um calor muito forte na Alemanha também. A gente também costuma ter calor forte na Hungria. A situação da Hungria é que o motor não é tão exigido lá, mas o calor por si só já é um grande fator. Então é importante a gente ficar ligado. Nas próximas corridas, nas próximas etapas, nós temos uma tendência que a Mercedes possa ter mais problemas parecidos como teve nesse final de semana, especialmente quando as condições climáticas forem de calor extremo. E isso é essencial para o futuro do campeonato. Quando a gente tem a Mercedes nessa situação, as demais equipes precisam capitalizar em cima disso, né? A Ferrari precisa conseguir pódios ou vitórias, a Red Bull também precisa estar na briga e precisa estar na frente deles, porque a Mercedes não costuma ter esse tipo de calcanhar de Aquiles, esse tipo de problema, né? Então, quando aparecer a oportunidade, os times precisam aproveitar, porque a Mercedes faz o contrário, né? Quando os outros times estão vulneráveis, a gente já viu o time ir lá e conquistar essas vitórias, como aconteceu no Bahrein, como aconteceu com o problema do Leclerc na classificação em Mônaco, e por aí vai, né? Então é importante prestar atenção. As próximas corridas podem trazer uma competitividade um pouquinho maior e podem ajudar a dar uma embolada um pouquinho maior na classificação do campeonato. Passando da Mercedes, a gente vai para a Ferrari então, né? A Ferrari teve um final de semana muito bom, com um ritmo de corrida bom, porém, mais uma vez, falhando na questão operacional, falhando em erros específicos que acabaram com as chances de vitória e de pódio de determinados pilotos. Começa com o Vettel lá no sábado, né? O Vettel estava um pouquinho mais lento que o Leclerc, mas tinha um carro rápido e tinha grandíssimas condições de fazer a primeira fila com o Leclerc. O que aconteceu? Um problema, questão de fluxo de ar do motor, se eu não estou enganado, e o Vettel não conseguiu sair no Q3, acabou largando de nono. E aí, largou de nono, já ia ter uma corrida totalmente comprometida. Não bastasse isso,
tem uma situação que é muito importante que a gente esqueceu um pouquinho de prestar atenção devido a todas as circunstâncias da prova, que foi a estratégia que a Ferrari usou no Q2. A Ferrari fez o Q2 com pneus macios. Por quê? Ninguém sabe o certo por quê. Né? O próprio Toto Wolff disse que era meio arriscado, e de fato era arriscado. Né? A Ferrari largou com pneus macios e trocou para os pneus duros, da mesma maneira como a Mercedes fez e como a Red Bull fez. Como todo mundo fez. Todo mundo que teve a oportunidade de escolher o pneu, escolheu o pneu médio. Né? Foi com o pneu médio até mais ou menos a metade da corrida e trocou para o pneu duro. O que aconteceu com as Ferraris que estavam de pneu macio? Elas foram obrigadas a parar um pouquinho mais cedo e isso fez com que o Vettel fosse obrigado a fazer um segundo pit stop, tendo que voltar para o pneu médio, aliás, colocar o pneu médio, né, porque largou de pneu macio, e deixou o Leclerc com um pneu muito mais velho do que o pneu do Verstappen, o que também ajudou todo aquele melhor desempenho que o Verstappen teve nas últimas voltas e que proporcionou ao holandês atacar o piloto da Ferrari. Então, né, isso que eu não citei ainda, a situação do pit stop do Vettel. Né? O Vettel perdeu uns 3, 4 segundos por conta que os mecânicos não estavam lá preparados na hora que ele chegou nos boxes. Então, assim, mais do mesmo, né, gente? A gente fala quantas vezes aqui que a Ferrari tem um bom carro, tem bons pilotos, tá num final de semana bacana, mas aí erra na estratégia, ou acontece alguma falha mecânica, ou a equipe erra na hora de jogo de equipe. Então, assim, né? Como eu citei no texto ontem, um time que quer voltar a ser campeão do mundo e que está lutando contra uma equipe tão minuciosa como a Mercedes, que costuma ir bem justamente nesse tipo de situação, né? Nessas situações que merecem muita atenção e que não, às vezes a gente deixa passar despercebido, mas que o time está lá ligado. A Ferrari não pode cometer esse tipo de erro, não pode entrar nessas armadilhas, porque é aí que ela perde o campeonato. A corrida de hoje poderia ter sido facilmente dobradinha da Ferrari. Facilmente dobradinha da Ferrari. Se não tivesse acontecido o problema no sábado e se a equipe tivesse acertado a estratégia no domingo, né, com um carro que parecia ser o melhor da pista, o único que tinha a chance de incomodar a Ferrari era o Verstappen. E o Verstappen com a mesma condição de pneus do Leclerc e do Vettel, eu acho que não ia conseguir chegar. Então, assim, uma dobradinha jogada no lixo, a gente já viu a Ferrari perdendo vitórias e perdendo pontos importantes por conta disso, tanto nas últimas temporadas como nessa própria temporada. É realmente uma situação complicada, a gente já discute isso faz muito tempo e não tem mais o que falar, entendeu? É uma cultura que está se instalando no time, aliás, que já se instalou no time, né? Uma incompetência para esse tipo de atitude que chega a ser simples, mas que determina os rumos do campeonato e que está colocando a Ferrari nesse pequeno buraco aí que ela se instala, que é um lugar de coadjuvante mesmo, né? Nas últimas provas e nas últimas temporadas como um todo. É algo que precisa mudar, a Ferrari precisa de um homem novo, precisa de alguém que tenha prestado atenção nesses erros e consiga trabalhar eles para que o time pare de cometer esse tipo de situação que às vezes nenhuma equipe do meio do pelotão acaba caindo. É realmente algo que precisa mudar, senão a gente não vai ter a Ferrari brigando por títulos tão cedo, independente de qual piloto ou de qual carro que o time italiano fizer. E finalmente, chegando no ponto alto da corrida, a gente vai falar especificamente do Verstappen. O Gasly ficou muito para trás de novo, né? Mas a manobra do Verstappen ela foi tão discutida que a gente está esquecendo de valorizar a corrida excelente, uma corrida assim irrepreensível que o Verstappen fez nesse domingo, né? A gente recorda a largada péssima que ele teve, sim, ele largou muito mal, isso é um ponto que também precisa ser destacado,
Mas a partir daí, o holandês foi indomável na pista, né? Ele caiu para sétimo, fez as ultrapassagens na galera do meio do pelotão, conseguiu conduzir o seu carro com pneus médios por um tempo maior do que a Ferrari. Ele tinha uma vantagem de 10 voltas, né, para os carros da Ferrari, que estavam com pneus macios. E a partir do momento que ele colocou o pneu duro, né, o carro da Red Bull começou a se comportar de uma maneira excelente. Ganhou a posição do Hamilton ainda nos boxes e logo foi para cima do Vettel. Ele travou uma batalha excelente com o Vettel. O Vettel defendeu muito bem. Foi um momento grande da corrida, uma situação bem interessante. Depois ultrapassou o Bottas, né? O Bottas acabou não defendendo tanto. Muita gente criticou o Bottas, e eu também critiquei o Bottas naquele primeiro momento, mas eu acho que a gente precisa levar em consideração essa situação da Mercedes nessa corrida específica. Toto Wolff disse que o time estava tendo que correr com uma especificação de pneu, de motor, aliás, configuração de motor, mas não liberou toda a potência, porque o motor estava sofrendo com aquele problema de superaquecimento. Então, conhecendo o Bottas, né, eu acredito que o Bottas pensou, eu estou aqui com o meu motor meia boca, o cara está voando lá atrás, eu não vou nem tentar defender porque vai ser inútil, só gastar pneu. Então ele deixou o cara passar. Não abriu a porta, mas ele não quis brigar pela posição. Eu acredito que foi por conta disso e não dá para questionar tanto também, né? Realmente o rendimento da Mercedes foi bem ruim e ele não tinha condições de parar o Verstappen naquele momento. E nas últimas voltas tivemos então aquele grande duelo com o Leclerc. E aí a gente chega então na grande polêmica desse final de semana, aquela manobra derradeira que deu a vitória para o Max e que, né, demorou ali algumas horas de investigação para que a gente tivesse a definição e a coroação do Max de fato como vencedor. Eu acho que, primeiramente, né, para analisar essa situação, é muito importante, talvez o ponto mais importante de tudo, é que as pessoas desliguem o que aconteceu em Montreal. Tá? Passou, aquilo não importa mais. Muita gente está defendendo uma punição para o Verstappen por conta de que a FIA puniu o Vettel lá no Canadá, né? Mas aquela punição foi errada, entendeu? Praticamente o mundo todo, todos os fãs, todos os jornalistas, a maioria, não é todos não, mas a maioria das pessoas que entendem de Fórmula 1 ao redor do mundo concordou que aquela punição foi uma punição errada. Se aquela punição foi uma punição errada, esse argumento é totalmente inválido. A gente não pode defender uma punição por causa que outra punição errada foi aplicada. Não existe essa história de compensar. Quando você tenta defender algo, porque né, agora a Ferrari vai ficar prejudicada porque quando foi com ela eles puniram, né? Não, entendeu? Não, seria totalmente injusto com a Red Bull e não faria o menor sentido por conta dessa punição no Canadá ter sido errada, né? Analisando então apenas o que aconteceu na Áustria e sem influenciado por essa situação do Canadá, eu acho que não há discussão. Foi uma manobra de corrida, entendeu? Né? A gente precisa ter em mente que a punição só deve acontecer quando há algo deliberado, né? Quando um piloto vira o carro de propósito para bater no outro, ou quer prejudicar ele de fato, ou ganha uma vantagem muito grande passando por cima de alguma regra que existe no regulamento. Não foi o que aconteceu no lance do Max, né? O Leclerc deu o lado de dentro para ele foi no lado de dentro, os dois dividiram a curva, ninguém levantou o pé, ninguém deixou o outro passar, eles acabaram se tocando. Quem estava do lado de fora costuma se dar mal nesse tipo de manobra, e nesse caso foi o Leclerc.
Então, para mim, manobra normal, para a maioria das pessoas também foi uma manobra normal, e eu acredito que essa decisão que a FIA teve de conservar o resultado, né, de evitar mais polêmicas ainda, punindo novamente o vencedor da prova, foi a decisão acertada, né? A gente precisa entender que não existe essa história de compensar um erro com outro, ou agora que a gente cometeu um erro aqui, a gente vai ter que cometer vários outros erros em cadeia por conta de uma decisão que foi errada. Para quem está condenando os comissários também, é importante lembrar que alguns comissários mudam. A gente tem, se eu não estou enganado, são 4 comissários por prova e 2 deles não são fixos, então eles mudam de prova para prova. Então as pessoas que tomaram a decisão no Canadá não são as mesmas que tomaram a decisão na Áustria. Então, obviamente, isso vai ter um impacto tanto nessa decisão como em futuras decisões que possam acontecer, beleza? Bom, galera, por hoje é isso. Eu volto daqui a 2 semanas com o Grande Prêmio da Inglaterra. A gente vai ter a corrida em Silverstone, na casa do Hamilton, né? Em teoria, a Mercedes vai estar forte lá, porque a Inglaterra não é um lugar tão quente. A gente tem muitas curvas de alta, que é um ponto forte da Mercedes nessa temporada. A expectativa é de que a Mercedes esteja realmente muito forte para o Grande Prêmio da Inglaterra desse ano, beleza? Um abraço e até mais!